Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos me ouvindo relativamente bem. Eu primeiro queria agradecer o convite do Juan, né, e o convite do Centro Acadêmico de Geografia, Milton Santos. Nesse tempo em que a gente está isolado e que a gente está enfim, nessa pandemia e nessa situação tanto quanto sem muita perspectiva, né? Eu não sei como é que vocês estão passando por isso aí por Pernambuco, ou de repente por Alagoas, no Nordeste de maneira geral, mas aqui no Rio de Janeiro tem sido um processo bastante difícil, né? Bastante complicado. Falo isso porque, como professor, também sinto isso no meu trabalho, né? Ultimamente, trabalho com educação básica, trabalho com ensino fundamental, ensino médio, e sinto isso no trato com os meus alunos, esse trato à distância, trato remoto, tem sido bastante difícil. Então, eu acho que sempre que aparece uma oportunidade da gente poder abrir os horizontes, debater temas transversais, né, temas que podem unir aí disciplinas diferentes, por exemplo, a história, a geografia, as línguas, enfim, ciências, eu acho que é sempre interessante a gente tentar fazer pontes, né, fazer pontes de diálogo e manter um pouco a nossa sanidade mental também, conversando com as pessoas, né, estando em contato e tentando sempre compartilhar, né, sempre compartilhar o que a gente tem para o mundo, para os outros, né? Então é nesse sentido e com esse espírito que eu agradeço muito o convite e aceitei, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Palmares, sobre a minha pesquisa a respeito de Palmares, né? Eu pesquiso Palmares há mais ou menos uns 10 anos, desde o final da minha graduação, e enfim, acredito que, como o Juan falou, é um tema que, para as pessoas de Pernambuco, Alagoas, deve ser, de fato, um tema bastante presente, né? Talvez não só na vida escolar, mas no cotidiano. Eu sei que no Nordeste há manifestações culturais que se relacionam com a história de Palmares, se relacionam com toda a mitologia em torno das lideranças palmarinas, dos mocambos, das comunidades, e tudo isso é muito interessante também para mim. Eu sempre costumo começar essas conversas a respeito de Palmares falando falando um pouquinho da minha posição enquanto pesquisador. Opa, desculpa. Falando um pouquinho da minha posição como um pesquisador que não é um pesquisador local, digamos assim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, visitei Pernambuco somente quando já estava fazendo doutorado, né? Foi a primeira vez que eu fui a Pernambuco, foi já para fazer pesquisa, e fui algumas vezes a Pernambuco para fazer pesquisa. Nunca fui a Alagoas, por exemplo, não conheço Alagoas presentemente, e é sempre curioso quando a gente começa a pesquisar um tema que é distante da gente, né? Espacialmente distante da gente, porque parece que você tem que aprender do zero, né? Eu comecei a pesquisar uma região, um local e toda uma história que que não faz parte do meu cotidiano aqui enquanto morador do Sudeste, Rio de Janeiro, enfim, morador fluminense. Como o Juan falou também, talvez para vocês na educação básica o tema de Palmares seja um tema muito mais presente, né? Justamente porque tem essa proximidade. Aqui no sul-sudeste, talvez em outras regiões seja até mais difícil, mas a gente tem um contato bastante, eu diria, fraco, né? Bastante pequeno com, com tudo que é Palmares, né? Geralmente na educação básica, isso tem mudado, é claro, eu acho que faz parte do papel do professor tentar mudar isso, mas eu lembro da minha época de ensino básico em que eu ouvi Palmares assim de maneira muito en passant, né? Uma coisa muito rápida e que simplesmente era referida como um quilombo, e o quilombo era um lugar de escravos que fugiam de seus senhores, que resistiram um tempo nas matas e acabaram sendo aprisionados de novo, seus líderes foram mortos, etc. E isso parava aí, né? Fazia parte simplesmente daquelas rebeliões que a gente costuma
estudar no período colonial brasileiro. Felizmente, isso mudou bastante, né? Nas últimas décadas, os estudos voltados para a escravidão, para a história da África, tudo isso tem gerado muito mais debate, tem gerado muito mais pesquisa, e a gente pôde começar a refinar um pouquinho esse conhecimento e a trazer um pouco para o centro das atenções as experiências de quilombolas, não só em Palmares, mas em todos os lugares do Brasil, né? Você tem aí algumas pesquisas que são bastante importantes nesse sentido. Eu citaria aqui só título de curiosidade para quem quiser correr atrás um pouco disso, as pesquisas do professor Flávio dos Santos Gomes, né? Foi meu orientador de mestrado aqui no Rio, ele é professor da UFRJ, talvez no Brasil seja o maior especialista em história de comunidades de Mocambo, comunidades quilombolas, é o maior especialista hoje no Brasil sobre esse tema, né? E ele escreveu sobre esses temas, fez pesquisa sobre esses temas, mestrado e doutorado na década de 90, pesquisando quilombos no Brasil inteiro, todas as regiões do Brasil, o fenômeno do quilombismo ou das comunidades de Mocambo, ele é presente desde o Brasil Colônia, passando pelo Brasil Império, bom, é um tema bastante importante da nossa história, certamente. Deixa eu tentar seguir aqui o meu roteiro, para a gente não se perder muito. Primeiro, eu acho que quando a gente fala de Palmares, talvez para vocês isso não seja tão óbvio assim, porque vocês, de fato, vocês estão mais próximos do fenômeno do que eu, mas geralmente quando eu vou falar de Palmares, para qualquer tipo de público, existe um certo paradoxo, assim, uma coisa meio paradoxal, que é que as pessoas geralmente sabem o que é Palmares, elas sabem o que foi Palmares, elas sabem mais ou menos o que é a história dos quilombos, o que foi essa experiência, mas elas não têm noção, não conhecem muitos pormenores a respeito do que é Palmares, né? Geralmente elas dizem, foi uma comunidade de quilombolas, a resistência à escravidão, etc., mas elas às vezes não sabem dizer nem onde aconteceu, nem quanto tempo, nem que época isso aconteceu. Elas ouvem falar de Zumbi, é claro, talvez a liderança mais conhecida e mais importante, mas também não conhecem outros líderes das comunidades de Palmares, e esse conhecimento acaba ficando muito superficial, né? Sempre ficando muito na superfície. Eu acho que ainda resquícios daquele ensino básico que eu também passei, que eu falei aqui no início para vocês, uma maneira de tratar Palmares e tratar as comunidades quilombolas de uma maneira geral bastante superficial. É curioso, então, porque todo mundo, de alguma forma ou de outra, já ouviu falar de Palmares, conhece um pouco de Palmares, mas não tem muita noção do que, de fato, Palmares foi. Então, geralmente, no início, eu começo tentando destrinchar um pouquinho do que a gente está falando quando a gente está falando do Quilombo dos Palmares, né? Então, vamos começar por aí. Não sei se aqui são todos estudantes de geografia ou se tem mais gente de história, de outros cursos. Se vocês quiserem escrever aqui no chat, vocês podem colocar. É bom para eu ter essa noção. Mas Palmares, quando a gente fala em Palmares, a gente está falando de uma experiência de autonomia, de uma experiência de fuga e de estabelecimento de comunidades, não só de escravos fugitivos, mas majoritariamente de escravos fugitivos, na região que a gente conhece no período colonial como a capitania de Pernambuco, né? Mas hoje seria a região entre os estados de Pernambuco e Alagoas, mais precisamente. Essas comunidades, elas foram fundadas, se tem notícias dessas comunidades, desde pelo menos o início, ou o início do século XVII, ou ainda o final do século XVI. Né? Alguns pesquisadores vão localizar o final do século XVI como o início do aparecimento dessas comunidades, lembrando que a vinda de escravizados africanos para o Brasil, especificamente para o Nordeste, data aí do seu início de mais ou menos 1550, então você já tinha pelo menos 50 anos de escravidão acontecendo
nas Américas, aqui na América Portuguesa especificamente. E Palmares começa a ter os seus primeiros focos, digamos assim, os seus primeiros aparecimentos, tanto na documentação disponível até hoje, a partir mais ou menos do final do século XVI e início do século XVII. E aí é interessante porque muitas pessoas não têm noção da longevidade, né, da experiência de Palmares. Essas comunidades elas começam a surgir nessa época, na virada do século XVI para o XVII, e elas vão perdurar, elas vão continuar sendo noticiadas e atacadas e combatidas pelas autoridades coloniais, pelas autoridades pernambucanas, até pelo menos meados do século XVIII, tá certo? Então, a coisa começa a acontecer da virada do 16 para o 17, e nós vamos até mais ou menos a meados do século XVIII com repressão a comunidades de Mucambo, comunidades quilombolas, na região dos Palmares. Por que Palmares, né? Por que esse nome? Também é algo que geralmente não se discute muito e também não se conhece muito essa origem, pelo menos da minha experiência falando sobre o assunto, dando aula sobre o assunto. A região dos Palmares, né, ela era uma região que, antes de ser conhecida como uma região de comunidades de quilombos, de comunidades de mucambo, ela já era uma região de mata fechada, na zona da mata, né, na zona da mata pernambucana, na zona da mata alagoana, já conhecida pelos colonizadores ali desde o século XVI, e já mais ou menos nomeada como o Sertão dos Palmares, ou a Mata dos Palmares, pelo menos desde essa época, desde o século XVI, XVII. Já existia nessa região algumas palmeiras nativas, que davam nome a algumas desses locais. E, mais do que isso, depois que as comunidades de Mucambo começaram a se estabelecer nessa região, que os escravizados começaram a fugir dos engenhos, das fazendas, e cada vez mais adentrando o território na direção da mata, as pequenas comunidades que eles iam fundando, que eles iam estabelecendo, elas eram identificáveis, pelo menos isso é o que a documentação portuguesa diz, elas eram identificáveis pela presença de palmeiras, né? Muitas palmeiras eram sempre plantadas pelos próprios escravizados, pelos próprios fugitivos, ou mesmo essas palmeiras plantadas se misturavam às palmeiras nativas da região. Acredita-se, inclusive, que as palmeiras plantadas por esses escravizados fossem palmeiras de Dendê, né, tão conhecidas no Brasil até hoje. E aí você tem toda uma significação das palmeiras para principalmente os povos bantus da África centro-ocidental, né? A maioria dos escravizados que chegam no Brasil ao longo de todo o período da escravidão vem da África centro-ocidental, vem da região de Angola, Congo e Angola, e boa parte dessas populações tinham as palmeiras como árvores sagradas, árvores que forneciam não apenas as fibras para fazer moradias, os alimentos, né, o dendê para fazer os azeites. Então, eles usavam essas árvores das maneiras mais variadas para estabelecer as suas comunidades. E isso, inclusive, é relatado em algumas das fontes sobre a repressão a Palmares, né? A forma como as palmeiras, fossem as palmeiras nativas, fossem as trazidas para cá, a forma como as palmeiras eram importantes para essas comunidades e no próprio imaginário dessas populações africanas e afrodescendentes aqui no Brasil. Mas é curioso, porque Palmares, essas comunidades, de início, elas não são identificadas necessariamente como mocambos, né? Elas não são identificadas necessariamente como digamos assim, habitações dos negros fugitivos, enfim. De início, o que a gente consegue enxergar na documentação, iníciozinho do século XVII, são denúncias, né? Denúncias dos chamados negros da mata, ou negros do mato, que é como se fossem espécies de salteadores, né? Salteadores
que assaltavam pessoas pelos caminhos para roubar coisas ali necessárias para o estabelecimento das próprias comunidades, ou então atacavam algumas fazendas que ficavam ali no entorno dessas comunidades, nas franjas dessa mata dos Palmares que a gente está falando. Eu vou ver se eu consigo aqui colocar um mapa para vocês e a gente consegue identificar melhor do que eu estou falando aqui. Só um segundo, eu vou ver se tudo funciona como a gente já tentou. Sim, acho que eu vou conseguir. Vou tentar mostrar aqui para vocês um primeiro mapa para a gente se localizar geograficamente. Vocês, por favor, me dizem aí se vocês estão vendo o mapa na tela de vocês. Acho que agora foi. Estamos sim. Ô professor, eu ia pedir Sim? para o senhor falar um pouco próximo do microfone, porque tem algumas pessoas com dificuldade de ouvir, que para eles está Tá, muito baixo. tá. Vou tentar deixar o microfone mais próximo aqui da minha boca para ver se melhora. Melhorou um pouco assim? Melhorou. Tá, vou tentar manter assim. Bom, aqui esse primeiro mapa aqui que eu queria mostrar para vocês é um mapa que eu fui fazendo, eu fui construindo ele ao longo da minha pesquisa de doutorado, né? Durante um bom tempo, os primeiros trabalhos que foram surgindo sobre Palmares, principalmente os trabalhos do Edson Carneiro e do Décio Freitas, né, pesquisadores que escreveram ali sobre Palmares entre os anos 40, 1940, 1970. Esses primeiros trabalhos, que são trabalhos muito importantes, bastante completos sobre Palmares, mas eles tinham um problema, algo que me inquietava assim, em relação principalmente à espacialidade, à localização da experiência de Palmares, né? Os primeiros mapas que foram desenvolvidos por esses pesquisadores, eles levavam muito pouco em consideração é, os, o que a documentação que chegou até hoje, até nós hoje, dizia de fato sobre essas localizações. Os mapas eles tinham um caráter um tanto quanto arbitrários e ao longo do tempo eles foram sendo reproduzidos pela historiografia, por outros pesquisadores, sem muito cuidado em relação ao que estava sendo reproduzido, né? Então, quer dizer, muitos pesquisadores acabavam adotando as representações cartográficas desses pesquisadores como algo dado, sem muita crítica, e acabavam reproduzindo alguns erros, algumas imprecisões, alguns equívocos desses pesquisadores. Ao longo da minha pesquisa de doutorado, eu tentei, uma das minhas tarefas foi justamente tentar organizar um pouco esse espaço dos Palmares, né? É sempre importante lembrar, Palmares ele não é um quilombo apenas, não é uma comunidade apenas, né? É um conjunto de comunidades de mucambo que se formavam nessa região conhecida como a Mata dos Palmares. E isso leva, como eu falei para vocês, um século e meio quase de experiência. Então, é muito variado no tempo e no espaço como que essas comunidades se organizam. Então, uma das tarefas foi tentar mapear ao longo do tempo, de maneira um pouco mais precisa, de acordo com as informações disponíveis, essas comunidades. E um dos mapas que eu acabei produzindo foi esse aqui, né, onde a gente consegue enxergar mais ou menos a localização de algumas dessas comunidades ao longo do tempo. Vocês veem que as comunidades têm nomes, depois a gente pode falar sobre esses nomes e como é que esses nomes chegaram até a gente, e tem uma data. Essas datas geralmente são as datas em que elas surgem na documentação portuguesa, na documentação da época sobre Palmares. Tá? Então aqui a gente pode enxergar, por exemplo, o primeiro mucambo a surgir como referência a Palmares. Eu localizo um mucambo que ficava no rio Tapiruçu, em 1602, bem perto aqui da vila de Sirinhaém, antiga vila de Sirinhaém. Esse foi um dos primeiros quilombos surgidos na documentação. É a primeira vez que a Mata dos Palmares e os negros da Mata dos Palmares surgem como um tópico, como um assunto entre as autoridades do período.
e esse quilombo vai ser atacado em 1602 por uma tropa de índios que vem da Bahia, subindo até o Rio Grande do Norte, e no caminho eles acabam atacando esse quilombo, esse mucambo, no Rio Itapiruçu, a pedido das autoridades locais. Só para a gente ver aqui outros exemplos, por exemplo, a gente vai ver aqui embaixo o mucambo do Dambi. Esse aqui é um mucambo interessante, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, quando a gente for tratar um pouquinho do período holandês, que eu acho que é um período bastante interessante de Palmares. 1645. Aqui nós temos também alguns outros bastante importantes, como Macaco, Subupira, Zenga, Amaro. Todos esses nomes, eles chegaram até a gente por documentação que tratava da repressão a essas comunidades, né? Esses nomes, a maioria desses nomes vem de um documento apenas, que é um relato de expedições que se deram em 1678. Talvez alguns aqui até conheçam, né? Liderados por um tal Fernão Carrilho, uma espécie de bandeirante do Nordeste. Ele era do Sergipe, se eu não me engano, e ele sai aqui do Porto Calvo e vai fazendo um roteiro, passando por diversos desses quilombos, até chegar, se eu não me engano, ao Mocambo do Macaco, onde termina a expedição. Então, muito do que a gente sabe sobre localização, sobre nomes, sobre datas, a gente deve a uma documentação, essa documentação repressiva, né? Então, é sempre bom também a gente ter em mente, quando lê essa documentação, que ela tem diversos vícios, né? Ela tem diversos vícios que precisam ser contornados. A gente vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, como eu estava falando, esses primeiros pesquisadores que tentaram mapear Palmares, por alguns erros, por alguns equívocos de interpretação dessa documentação, acabavam colocando quase que todos esses mucambos aqui, que estão dentro hoje do que a gente do estado de Pernambuco, né? Acabavam colocando quase todos esses mucambos bem mais para baixo, no entorno dos rios, desculpa, Mundaú e do rio Paraíba do Meio, né, que são os rios principais ali de Alagoas. É difícil entender mais ou menos como que, por exemplo, Décio Freitas, que é o que faz o mapa mais importante na década de 70, é difícil entender como que o Décio Freitas chega às conclusões cartográficas, né, de georreferenciamento dele. Mas, de fato, quando eu fui reler essa documentação, eu acabei chegando a conclusões bastante diferentes, baseado na leitura dessa documentação, nas coordenadas que essa documentação dava para essas expedições, né? As expedições geralmente seguiam daqui do Porto Calvo em direção noroeste, então dificilmente esses mucambos todos atacados ficariam para o sul, ficariam nas Alagoas. E aí eu acabei conformando um mapa bastante diferente do mapa que é mais ou menos replicado pela historiografia de Palmares até hoje. E isso é curioso, porque tem implicações importantes. Geralmente, quando se fala em Palmares, se pensa muito mais, acredito eu, no estado de Alagoas, né, na história de Alagoas, do que, de fato, em Pernambuco. Uma outra coisa bastante interessante que surgiu na minha pesquisa é justamente que não apenas a maioria dessas comunidades ficava no que hoje a gente tem como o estado de Pernambuco, mas elas não ficavam apenas na região das franjas aqui, digamos, da zona da mata, né? Elas avançavam bastante, chegando ao Agreste. E, eu comecei a perceber isso justamente porque, na minha pesquisa de doutorado, eu me debrucei sobre as disputas de terra envolvendo os combatentes de Palmares, né? As milícias particulares, né? Os exércitos particulares e alguns financiados pelas autoridades que iam se formando ao longo do século XVII, século XVIII,
para combater essas comunidades, para reprimir essas comunidades, né? Reprimir as fugas e desbaratar, destruir essas comunidades. Conforme esses exércitos eles iam avançando, eles iam saindo das vilas do litoral e iam adentrando as matas para fazer a repressão, eles saíam principalmente daqui de Alagoas, Porto Calvo, Serinhaém, alguns saíam do Recife também, mas era um pouco mais raro. Geralmente, Serinhaém, Porto Calvo, Alagoas. À medida que esses exércitos iam entrando nas matas, iam, digamos assim, conquistando território, né, conquistando espaço, empurrando cada vez mais essas populações dos mucambos para o interior, essas pessoas, esses combatentes, esses senhores de escravos, né, dependentes de senhores de escravos, exércitos de senhores de escravos, eles iam tentando dominar essas terras, eles iam tentando pedir essas terras ao rei de Portugal na forma de sesmarias. Né? Eu acho que provavelmente todos aqui devem saber mais ou menos o que é uma sesmaria. Né? Essas sesmarias, na verdade, foram um grande foco da minha pesquisa de doutorado. Né? Eu tentei, principalmente na segunda metade da pesquisa, tentei destrinchar mais ou menos como é que essas sesmarias foram distribuídas, foram ocupadas ao longo do século XVIII, final do século XVII e ao longo do século XVIII. Mas, de fato, o que eu fui percebendo é que boa parte das terras que foram distribuídas para os combatentes da Guerra de Palmares ficavam em Alagoas, paradoxalmente em Alagoas, enquanto que boa parte das comunidades destruídas ficavam aqui em Pernambuco. É como se a Guerra de Palmares, mesmo depois da distribuição dessas terras entre esses combatentes, a guerra ela não cessa, né? A distribuição de terras vai começar mais ou menos por volta de 1678. Eu acho que eu tenho um mapa aqui também dessas sesmarias para mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui. Esse mapa aqui, ele mostra mais ou menos as primeiras sesmarias que vão sendo distribuídas aos combatentes da Guerra de Palmares, né? As datas estão aqui, os nomes dos principais sesmeiros, e vocês podem ver, 1678, as primeiras começam a ser distribuídas aqui na região de Alagoas, enquanto que essa região de Pernambuco, quase chegando aqui no Agreste, ela permanece com pouquíssimas terras distribuídas. E aí eu comecei a ficar curioso com relação a isso, né? Por que essas terras estão sendo distribuídas no lugar onde as comunidades eram mais rarefeitas e não onde, de fato, as comunidades estavam sendo combatidas, agredidas, atacadas. Uma das coisas que você vai notar, que a gente vai notando, é que em 1678, quando a primeira grande liderança de Palmares, ela cai, ela sofre um revés, que vai ser o Ganazumba. Em 1678, o Ganazumba ele vai assinar um tratado de paz com as autoridades de Pernambuco para que a guerra cesse. Né? E depois desse tratado de paz, começa essa distribuição de sesmarias aos combatentes da Guerra de Palmares. O que eu pude perceber é que, na verdade, primeiro, a guerra não termina, como a gente sabe muito bem. A guerra não termina em 1678. Muito pelo contrário, parece que, apesar do Ganazumba aceitar esse tratado de paz e alguns outros parentes e algumas outras lideranças do Ganazumba também concordarem com esse tratado, boa parte das comunidades vão continuar nas matas de Pernambuco e Alagoas, resistindo, né, aos ataques vindo dos engenhos de açúcar, os ataques vindo desses exércitos dos engenhos, por muito tempo ainda. Principalmente o bando que vai se aglutinar em torno do Zumbi, né, em torno do Zumbi dos Palmares. Então vocês vão perceber que aqui, a região do Agreste de Pernambuco vai continuar ainda sem sesmarias distribuídas. Né? Tem um outro mapa aqui que a gente vai poder ver a distribuição de sesmarias para um segundo grupo de combatentes de Palmares. A Guerra de Palmares continua,
E o segundo grupo que vai entrar nessa disputa por terras, na verdade, não disse isso no início, mas eu acredito e eu defendo que, na verdade, a guerra contra Palmares é nada mais nada menos que uma guerra por terras, né? É uma guerra por exercício de domínio sobre um espaço que ainda não estava territorializado, um espaço que ainda estava a ser descoberto, era simplesmente chamado de sertão ou mata, e ele estava por ser territorializado, digamos assim, estava por ser institucionalizado. Então, a disputa ali envolvia comunidades de escravos e índios e, enfim, fugitivos de todo tipo que já se estabeleciam na região desde o início do século XVII e interesses dos grandes sesmeiros, dos grandes proprietários de engenho e partidos de cana da Zona da Mata que queriam ampliar os seus domínios. Então, esse é o grande motivo para a Guerra de Palmares. Então, quando a guerra continua e os paulistas, né, os bandeirantes paulistas entram na disputa, o terço do Domingos Jorge Velho, né, o exército do Domingos Jorge Velho, eles também entram na disputa por terras, né, principalmente na disputa por terras. E vocês vão ver que, nesse segundo lote de sesmarias distribuídas, o Domingos Jorge Velho também vai buscar as sesmarias, as terras de Alagoas. Vai continuar buscando as terras mais em Alagoas do que em Pernambuco. No caso do grupo do Domingos Jorge Velho, até faz algum sentido, porque a resistência de Zumbi, a grande resistência de Zumbi ali até 1695, ela vai se dar aqui nessa região, na região que hoje está lá a Serra da Barriga, onde está o parque, se não me engano, é um parque nacional, né, dedicado a Palmares, um monumento, vai se dar nessa região. Mas vamos continuar ainda, eu continuei ainda sem uma resposta acerca de por que essa região aqui não tinha sido ocupada, não tinha sido cobiçada, digamos assim. Mais tarde, verificando a documentação, eu fui descobrir que, na verdade, toda essa região do Agreste, que naquela época era vista, era conhecida como os Campos dos Garanhuns, né, onde hoje você tem a cidade de Garanhuns, e também o sertão do Ararobá, ela já era doada em Sesmarias para outros interesses, outros poderosos, inclusive interesses que vinham da Bahia, né, capital, digamos assim, da América Portuguesa, onde tinha interesses poderosíssimos, e também para a família Vieira de Mello. Família Vieira de Mello, família importante de Pernambuco, principalmente da região ali do Cabo, de Santo Agostinho, mas também do Recife. A família Vieira de Mello já tinha uma sesmaria gigantesca aqui no Ararobá, talvez a maior sesmaria do Agreste de Pernambuco. E aí a minha pesquisa acabou indo mais para o lado de destrinchar os interesses, principalmente dessa família e de algumas outras famílias aqui no sertão do Ararobá e nos Campos de Garanhuns, e como que eles impediram, né, como que esses interesses impediram não só que as comunidades de quilombos, né, não só que as comunidades palmarinas reflorescessem no século XVIII nessa região, mas também impediram que os paulistas e os outros combatentes da Guerra de Palmares conseguissem se estabelecer aqui sem muita resistência, né? Alguns conseguem, mas são pouquíssimos, justamente porque essas terras aqui já tinham domínios muito bem definidos, inclusive de desembargadores do Tribunal da Relação da Bahia, por exemplo, que tinha uma grande sesmaria aqui no chamado Campo dos Garanhuns. Mas, enfim, isso a questão fundiária, a questão das terras, eu acho que é um tema mais específico para a gente falar, talvez em outro momento. Deixa eu tirar aqui um pouco essa apresentação e voltar um pouco para o meu roteiro. Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito das fontes, né, das fontes e das possibilidades de pesquisa para Palmares. Quando eu comecei a pesquisar sobre Palmares, quando eu comecei a entender o que era o Quilombo de Palmares, o que foram essas comunidades, logo eu percebi que, primeiro, eu tinha que aprender muita coisa, porque eu não era de Pernambuco, não era de Alagoas, eu conhecia muito pouco da geografia, até mesmo da história, então eu tive que aprender muita coisa para conseguir desenvolver essa pesquisa, então foi um bom tempo de estudo,
mais do que isso, eu logo percebi também que o Quilombo de Palmares, ele é um tema bastante estudado, né? Quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz um grande levantamento bibliográfico para desenvolver a dissertação, e eu me lembro, mais ou menos, de ter conseguido listar algo em torno de 70 trabalhos no Brasil e no mundo, dedicados a Palmares. Tá? Então, aí a gente tem, inclusive vindo do século XVII até os dias de hoje. E aí eu não peguei só trabalhos específicos sobre Palmares, mas todo tipo de livro, pesquisa, comentário que citasse Palmares, que tentasse expor um pouco da experiência de Palmares. Então foram mais ou menos 70 autores, 70 trabalhos pelo menos, falando sobre Palmares. Então é um tema bastante visitado, ou pelo menos era, nos últimos tempos nem tanto assim, mas foi bastante visitado. E eu comecei logo a perceber que, através da leitura dessa produção toda, eu conseguia mais ou menos mapear onde estavam as fontes de informação, né? Onde estavam os dados disponíveis a respeito do que foi Palmares, onde está aquilo que sobreviveu e chegou aos nossos dias, né? Como eu começaria a fazer essa pesquisa. E aí eu logo percebi que, primeiro, a documentação sobre Palmares, essas fontes de informação, elas estão dispersas por diversos fundos documentais, diversos fundos documentais. Só para citar alguns aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma listinha disso. Só para citar alguns aqui para vocês, talvez o mais importante de todos seja o Arquivo Nacional, o Arquivo Histórico Ultramarino, na verdade, que fica em Lisboa. O Arquivo Histórico Ultramarino é o arquivo que concentra a informação, a documentação, todo tipo de documentação, produzido no âmbito do Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino era a instituição, era o conselho do rei, né, do rei português, criado para gerir as conquistas no ultramar, né, para gerir as conquistas nas Américas, África, Ásia. Então, essa instituição é importantíssima para o Império Português, e ainda hoje esse arquivo talvez seja o mais importante, o mais frutífero, quando a gente vai falar sobre Palmares. A maior parte da documentação certamente está nos arquivos do Instituto Histórico lá do Ultramarino, do Conselho Ultramarino. Fica em Lisboa. Outro fundo bastante importante vai ser o Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, no Recife, né? o Arquivo Público Estadual do Recife. Ele tem documentação também muito importante a respeito desse período. Alguma coisa também acaba sendo um pouco cópia do Instituto Histórico Ultramarino, mas tem bastante coisa interessante. Outro lugar muito importante é o Arquivo Nacional Português, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, também fica em Lisboa. É um arquivo gigante, enfim, é um Arquivo Nacional Português, é enorme, mas a documentação referente ao Brasil, às conquistas portuguesas nas Américas, é também bastante grande. Então, lá a gente encontra, talvez, algumas das fontes de informação mais importantes para pesquisar Palmares, né? Principalmente esses relatos de expedições de repressão a quilombolas, ali a gente encontra. Assim como também vai encontrar na Biblioteca Nacional de Lisboa, né? Então, só em Lisboa são três fontes de informação bastante importante: o Arquivo Histórico Ultramarino, o Arquivo Nacional de Lisboa e e a Biblioteca Nacional de Lisboa. Nesses lugares a gente encontra muita coisa interessante. Aqui também, no Brasil, a gente pode encontrar informações muito, muito relevantes na própria Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro. Você tem todo um setor de manuscritos em que tem bastante coisa legal a respeito não só da colonização de maneira geral, mas você consegue encontrar bastante coisa sobre Palmares também. E um lado bom da Biblioteca Nacional aqui do Rio é que eles publicam, nos anais da Biblioteca Nacional, eles publicam boa parte dessa documentação. Então você pode pesquisar online os anais da biblioteca e conseguir encontrar essa documentação para pesquisar em casa, por exemplo, o que ajuda bastante. Enfim, tem alguns outros fundos também muito importantes.
Mas eu queria também chamar a atenção, como eu falei um pouquinho antes agora, dos fundos que estão, por exemplo, na Holanda, né? O Nordeste brasileiro foi dominado pelos holandeses, dominado pela Companhia das Índias Ocidentais entre 1630 e 1654, né? Você tem uma experiência aí de mais de 20 anos de colonização holandesa, e essa experiência ela deixou bastante rastro, digamos assim, bastante documentação, bastante fonte de informação, e também sobre Palmares, né? As informações das fontes holandesas sobre Palmares são interessantíssimas. Você tem livros, né, de viajantes holandeses que vieram para o Brasil nessa época e comentaram sobre Palmares, deram notícias sobre Palmares, não só sobre a repressão, mas às vezes mesmo sobre supostos costumes, suposto cotidiano de algumas dessas comunidades. Então é realmente bem interessante. E o documento mais interessante, um dos documentos mais interessantes sobre Palmares, é justamente um documento holandês. É um relato de expedição repressiva que foi feito em 1645 por um capitão holandês chamado Johan Blair. E ele fez essa expedição, pelo menos ele começou a expedição, ele sai da expedição pouco depois de iniciado, ele fica doente, e aí um outro tenente segue essa expedição, mas é uma expedição que dura mais ou menos um mês, e ela é retratada num diário, ela é contada num diário dia a dia. Então, assim, é uma fonte extremamente rica, e tem também um fato curioso com relação a essa fonte, é que ela é conhecida, só um minuto, ela é bastante conhecida de todos os pesquisadores, todo mundo que pesquisa sobre Palmares conhece essa fonte, é o diário da viagem do capitão Johan Blair, de 1645, mas essa fonte ela chegou aos historiadores brasileiros a partir de uma tradução que foi feita em 1902 pelo Instituto Histórico, se não me engano, Instituto Histórico de Pernambuco. Também é um outro fundo arquivístico de informações muito importantes sobre Palmares. Mas, enfim, através dessa tradução, feita pelo conselheiro José Higínio, ele traduziu não só essa fonte, mas traduziu diversos documentos holandeses que estão lá no arquivo do Instituto Histórico para consulta. Através dessa tradução foi que a historiografia tomou conhecimento e começou a se utilizar dessa fonte, digamos assim, da fonte dessa expedição, né, do relato dessa expedição. E uma coisa que eu tentei também fazer durante a pesquisa de doutorado foi tentar ver os originais de todas as fontes que eu conseguia encontrar. Então eu sempre fui atrás dos originais. Muitas das vezes você não consegue encontrar, a coisa é perdida, mas muitas vezes você consegue sim, né? Com financiamento, enfim, eu fui a Portugal, tinha uma bolsa para fazer isso, então eu pude fazer a pesquisa nos originais da maioria das fontes. Então eu também tentei ver os originais holandeses. E aí foi muito interessante porque, de fato, você consegue encontrar os originais holandeses no site do Arquivo Nacional da Holanda. Não é difícil, tá online. A grande dificuldade é a língua, né? Tipo, são todos documentos escritos em holandês do século XVII. E, bom, não é fácil, não é de fácil leitura. Mas eu tenho um pouco de formação em alemão, e isso me ajudou bastante, porque holandês e alemão são línguas bastante próximas, e aí eu consegui adentrar um pouco melhor essa documentação, e eu descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês só a primeira página desse documento que eu estou relatando para vocês, só para vocês terem uma ideia do que de fato eu estou falando. Acho que vocês devem estar vendo daqui a pouco aí a minha tela. Essa aqui é a primeira página do relato da viagem do capitão Johan Blair aos Palmares, né, para a destruição dos Palmares. Ele, naquela época, a comunidade que ele ia destruir era conhecida como o Grande Palmares, né? E aí ele passa por algumas outras ao longo do caminho. Mas ele ruma ao Grande Palmares em Alagoas. Até onde eu pude mapear essa expedição dele,
é bastante próximo, dado os pontos geográficos, as referências que eles dão nessa fonte, é bastante próximo da Serra da Barriga mesmo. Então é algo ali em torno da Serra da Barriga, entre os rios Mundaú, Paraíba. Então essa aqui é a primeira página, tá, desse documento. Ele tem mais ou menos umas 13 folhas, e você consegue ver esse documento tranquilamente no site do Arquivo Nacional holandês. Só que, é claro, ele tá em holandês, isso traz dificuldades. Eu tenho tentado, nos últimos tempos, fazer uma nova tradução desse documento, para tentar publicar uma nova tradução, para que seja melhorada essa tradução já antiga. E aí, lendo esse documento, eu descobri, talvez, o que talvez seja, na verdade, a primeira referência a zumbi na documentação. Né? A gente, geralmente, quando vai pesquisar Palmares, a gente começa a ouvir falar de zumbi por volta da década de 1670, quando a repressão dos portugueses sobre essas comunidades é muito grande. Os portugueses eles não faziam expedições contra Palmares durante o período de dominação holandesa. Né? Então, a documentação portuguesa desse período ela é muito pobre, muito pouca. Então, a gente tem que confiar na documentação holandesa e tem que recorrer a essa documentação. Então, a gente só começa a entender quem era Zumbi, a compreender de onde saiu essa liderança na documentação portuguesa a partir da década de 1670. Lendo esse documento, eu tive uma surpresa muito, muito interessante. A tradução de 1902, lá do início do século XX, feita pelo Instituto Histórico, ela omitiu uma parte desse documento em que o nome de Dambi, né, como aquele que estava escrito no mapa que eu mostrei para vocês mais cedo, deixa eu ver se eu volto com ele aqui, esse nome aqui, o Mocambo do Dambi, ele aparece nessa documentação. Ele aparece nessa documentação. Esse relato de viagem vai dizer que os habitantes de Palmares, os habitantes da comunidade atacada, eles tinham uma espécie de rei, né? Esse é o termo que eles usam, rei, e esse rei era chamado Dambi, era chamado ou Dambi ou Dambi, depende um pouco da pronúncia do holandês. E é muito interessante como isso é bastante próximo de Zambi, que também vai ser um dos nomes atribuídos a zumbi, né? Zambi, zombi, zumbi, tudo isso vai aparecer na documentação com grafias variadas, de maneiras variadas, em épocas variadas, mas todos são nomes muito próximos. Então, é bastante interessante a gente imaginar que talvez o zumbi, né, o nome zumbi, ele pode não se referir necessariamente a uma pessoa específica, mas, na verdade, ele pode se referir a um tipo de liderança reconhecido por essas populações mocambeiras, essas populações quilombolas específicas. Ele podia ser um epíteto, um título, alguma coisa que tinha a ver com o imaginário e o governo, né, a liderança dessas comunidades. Então, em 1645, já existia um Dambi que liderava um mucambo na região de Palmares, muito próximo à Serra da Barriga, na região de Alagoas, hoje, do estado de Alagoas. Hoje, né? Então, esse foi um dos poucos, assim, dos pequenos achados que a pesquisa pôde fazer. Enquanto eu estava fazendo isso, né, a minha pesquisa de doutorado eu desenvolvi entre 2014 e 2018, né? Defendi em 2018. Vamos voltar aqui, então, para o meu roteiro. Bom, uma outra questão que aparece na minha pesquisa e que eu acho que é interessante, né, uma contribuição interessante para entender Palmares e talvez até para o diálogo com a geografia, né, que eu acho que é um diálogo sempre muito importante para a história, é que essa pesquisa, a minha pesquisa, ela foi feita toda, digamos assim, de maneira georreferenciada, né? Eu recorri a essas ferramentas de cartografia, de georreferenciamento, para conseguir mapear a experiência de Palmares no espaço e no tempo. Então, eu fui desenvolvendo mapas que pudessem localizar ao longo das décadas do século XVII, do século XVIII,
como que essas comunidades elas iam se espalhando pela região dos Palmares, como elas iam sendo atacadas e como elas ressurgiam, né? Como as lideranças iam ressurgindo em outros lugares. Por exemplo, a partir desse tipo de análise, um pouco quase que geohistórica, eu pude ver, por exemplo, deixa eu voltar aqui com o mapa para vocês, eu pude ver, por exemplo, que o Zumbi, a liderança de Zumbi, ela não era uma liderança, ela não era uma liderança estática. Ela não era, o Zumbi não tinha um mucambo, um bando de escravos fugitivos que viviam nesse mucambo e que ficavam ali simplesmente. Por exemplo, voltando aqui ao mapa, eu pude perceber que o bando de Zumbi ele é identificado pela primeira vez, digamos assim, durante as guerras com os portugueses, ele é identificado aqui nesse mucambo, perto do rio Jacuípe, que foi identificado como o mucambo do Zombi ou do Zambi, mas logo depois, Zumbi reaparece nesse mucambo aqui, no mucambo do Gongro ou do Gongolo, dependendo do documento, como ele aparece. Eu prefiro adotar a denominação Gongro, mas ele também aparece como Gongolo. E depois ele vai reaparecer no mucambo da Serra da Barriga, que alguns anos antes eu acredito que também tinha um outro nome, que era Andalactuche, que segundo os portugueses era uma espécie de, era um parente de algumas dessas lideranças, talvez um irmão do Ganazumba ou um outro parente do Zumbi, por exemplo. Né? Então, foi interessante perceber como que essas lideranças elas itineravam, elas se moviam por essas comunidades, né? Então, alguns pesquisadores há algum tempo atrás eles já tinham chamado a atenção para a interconexão, né? Para como que essas comunidades elas se comunicavam, né? E elas se ajudavam mutuamente, principalmente no momento da repressão. Então, quando um mucambo era atacado, o outro se tornava uma espécie de refúgio, né? Uma base de recepção para os fugitivos, por exemplo, num momento de repressão muito violenta. E no caso do Zumbi, a documentação mostra isso de maneira muito clara. Como que ele vai saindo de um mucambo indo a outro e como que a repressão vai atrás dele, vai tentando cercar essa liderança, até que de fato o Zumbi é emboscado aqui perto dos Campos de Garanhuns em 1695, né? Logo depois da derrota do último reduto dele na Serra da Barriga. Então, esse é um dos traços assim dessa experiência de Palmares que quando a gente vai para o espaço, né, quando a gente vai para os mapas, vai para a cartografia, a gente começa a entender um pouco melhor como que essas experiências eram muito móveis, como que essas comunidades elas se comunicavam em diversos níveis e como que elas também tinham bastante autonomia, né? Por exemplo, em 1678, quando o Ganazumba faz o Tratado de Paz com as autoridades de Pernambuco, Zumbi não aceita esse tratado, de paz e não se entrega. Assim como o Zumbi, provavelmente outros bandos, não só o liderado por Zumbi, mas outros bandos de quilombolas também não se entregaram em 1678. Antes desse Tratado de Paz, de 1678, você tem uma tentativa de Tratado de Paz em 1664, 63, 64, se não me engano, com quilombolas mais aqui ao sul de Alagoas. Esse tratado ele é abortado porque os quilombolas eles cortam a cabeça daqueles que foram tentar negociar esse tratado, numa clara demonstração de que não apenas algumas lideranças não falavam por todos, mas como existiam rivalidades, podiam existir rivalidades quanto ao comando da experiência e da liderança dessas comunidades. Então, tudo isso começou a ficar bastante claro conforme eu fui percebendo a espacialidade da experiência de Palmares ao longo de toda a região da Mata Palmarina, digamos assim. Tá certo? Voltando aqui. Eu queria só para fechar aqui, eu não queria passar de uma hora de fala para a gente poder abrir para perguntas, eu acho que fica mais interessante para todo mundo. Eu queria só lembrar que a gente ainda não sabe muita coisa sobre Palmares, né? A minha pesquisa, ela tem alguns achados, ela avança em algumas questões,
mas muita coisa fica ainda por ser respondido, principalmente no que mais me interessava nessa pesquisa, que eram as terras, né? Que era o destino das terras e como que elas foram tomadas dos quilombolas, né? Como que os quilombolas foram expulsos, foram dizimados e expulsos, e como que essas terras foram, de fato, ocupadas ou aproveitadas, digamos assim, pela sociedade colonial. Essa era uma das minhas inquietações, e como que os remanescentes de Palmares se colocavam dentro desse cenário de repressão e de ocupação de terras agora pelos brancos, digamos assim, pelos luso-brasileiros. Essa tarefa de encontrar o destino dessas terras foi muito árdua, né? Eu consegui fazer um pouco disso para a parte de Pernambuco, né, de Palmares, porque a documentação de Pernambuco é uma documentação que ainda está possível de ser pesquisada, ela ainda existe, e é uma documentação de cartório, né, os cartórios do interior da zona do Agreste de Pernambuco. Eles estão no Centro de Memória do Tribunal de Justiça do Recife, disponíveis, e também estão no Arquivo Público do Estado, né, o Jordão Emerenciano, no fundo Cartórios de Garanhuns. Tem um fundo específico, mas é um fundo que está muito mal organizado, muito difícil manuseio e busca. E também num terceiro fundo, ó, só para vocês verem a dificuldade que é para ter acesso a essa documentação de cartório, ainda tem um terceiro fundo que está no Instituto Histórico de Pernambuco. Eu não sei por que as autoridades, ou enfim, as universidades, os pesquisadores não conseguem unificar essa documentação, porque são todos documentos referentes a cartórios e a tribunais do interior da capitania de Pernambuco durante o século XVIII. É documentação muito importante, e essa documentação ela pode, de fato, falar sobre o destino dessas terras, e mais do que isso, pode abrir caminho, e eu acho que essa é uma discussão importante hoje, a gente pode debater isso se vocês quiserem também, ela pode abrir caminho para regulamentação de terras de remanescentes quilombolas, principalmente do Agreste de Pernambuco, porque ela pode dar o respaldo necessário a essas comunidades que existem até hoje para dizer que elas têm essa ascendência. Elas têm essa ascendência da experiência de Palmares, da experiência de todas essas comunidades que floresceram ao longo do século XVII e XVIII na região, e que elas têm direito ao que a Constituição de 1988 assegura a elas, né? Então, essa documentação ela tem uma importância histórica, ela tem uma importância política, e ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada, e até onde eu posso saber, até onde eu pude ver, ela carece desse cuidado, né? Em 2018, quando eu parei de manuseá-la, digamos assim, ela estava em estado bastante difícil, né? Então é importante a gente ficar atento a isso também, estar atento à conservação do nosso patrimônio e da memória da nossa sociedade. No entanto, para as terras da parte de Alagoas, né, as terras ao sul da Mata de Palmares, né, da região dos fundos da Zona da Mata e Agreste de Alagoas, a documentação eu não consegui encontrar quase nada. Assim. Infelizmente, o que eu pude mapear a respeito dessas terras palmarinas foi apenas a documentação das Seis Marias, que é uma documentação que está compilada, está disponível no Arquivo Estadual do Recife. As cartas de Seis Marias, né, os pedidos de Seis Marias. Então, infelizmente, você para nas Seis Marias, e as Seis Marias elas não são de fato ocupação territorial. As Seis Marias são uma tentativa de ocupação, são uma promessa de ocupação, né? Uma intenção de ocupação, mas nem sempre elas são ocupação efetiva. Então, é difícil dizer, por exemplo, para Alagoas, onde a maioria das Seis Marias foram distribuídas, qual foi o real destino dessas terras, como que os novos habitantes lidaram com os remanescentes quilombolas, como que as comunidades de Palmares se integravam a essa nova realidade colonial, essa nova realidade de colonização, de expropriação, de ocupação, né? É uma nova violência, uma violência agora institucional, não mais a violência da guerra pura e simples, mas uma violência institucional, em que o documento vai ser, digamos, o meio de avalizar que aquelas terras não são mais terras quilombolas, digamos assim. Não eram mais terras dominadas por comunidades de fugitivos quilombolas, mas sim terras pertencentes aos brancos, aos luso-brasileiros, aos combatentes, à repressão, né, aos combatentes da repressão naquela região. Infelizmente, a documentação de Alagoas é uma documentação que eu não sei o paradeiro, essa documentação cartorial. Talvez tenha outros pesquisadores atrás dela também e consigam,
mas é uma documentação que eu ainda não consegui encontrar, nem sei se ela existe de fato. Mas, enfim, esse foi um pouco meu percurso, assim, ao longo da história de Palmares. Como eu falei com vocês, é um tema bastante grande, bastante instigante, bastante interessante sobre todos os aspectos. A historiografia de Palmares é uma historiografia enorme e rica, né? Eu destacaria aqui, já falei dos trabalhos do professor Flávio dos Santos Gomes, mas a maior especialista hoje no tema de Palmares, eu acredito que seja a professora Silvia Lara, da Unicamp. Ela está para publicar um livro sobre Palmares, que acredito que seja um dos livros definitivos sobre o tema. Está para sair, eu acho que logo. Ela foi da minha banca de doutorado, é uma interlocutora assim constante, é uma pessoa maravilhosa, eu acho que aberta a qualquer um que queira falar sobre Palmares, discutir Palmares. Vocês têm aí também em Pernambuco, na Federal de Pernambuco, o professor Rômulo Xavier, também com publicações sobre Palmares, bastante interessantes. Enfim, tem os meus trabalhos também, tem alguns artigos publicados, tem a minha tese, eu também fico à disposição para qualquer tipo de diálogo a respeito do tema e, enfim, para futuras discussões, futuros trabalhos. É isso, gente. Eu agradeço de novo a todos e eu fico aberto para questões. Obrigado. Obrigado, professor. Eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer ao professor. Eu tenho algumas. Inicialmente, professor, eu ia comentar, o senhor fez um comentário sobre a questão do porquê das documentações aqui em Pernambuco não estão organizadas, estão mais que espalhadas. Aí o senhor falou da questão do Instituto Histórico de Pernambuco. Eu ia fazer essa observação, que o Instituto Histórico de Pernambuco ele não é uma entidade estadual, ele é privado, Privado, vale. Sim. privado, mantido por doações de várias famílias, inclusive eles têm reuniões e conselhos de famílias, etc. Então, tem muito. Desculpa te interromper, Juan. Desculpa te interromper, Juan. Mas só uma anedota de pesquisa. Quando eu fui para o Recife fazer pesquisa no Instituto Histórico, eu só podia visitar o arquivo do Instituto aos sábados. Era o único dia que me permitiam fazer E pesquisa. de manhã. E de manhã. E Era de manhã, sábado e de de manhã. manhã. Isso. Exatamente. Eu tive a oportunidade, eu gostei muito. Eu fui no Instituto, tem coisas raríssimas lá, historicamente falando. E tem vários documentos deles que. Tem uns que não pode ter acesso, segundo me foi passado, e outros que poderiam só aos sábados e de manhã. Eu acho que de 8 a meio-dia. Então teve essa. Eu acho que um professor aqui. Peraí. Eu acho que foi o professor sem querer que compartilhou a tela dele. Mas eu queria fazer uma pergunta, professor, sobre a questão de zumbi. É muito dito na questão das terras na verdade não zumbi, sim, mas na questão de Palmares, nas terras de Palmares, era muito dito, é dito hoje por várias pessoas, né, principalmente do senso comum, que tem um discurso de falar assim, que Palmares, o quilombo de Palmares, a figura de zumbi, é usada como um sinônimo de resistência, vamos dizer, de uma população negra. Porém, eles são escravos. Eles falam que os quilombos, que zumbi tinha escravos. Na sua pesquisa, o senhor tem algo que mostra que realmente eles utilizavam de escravidão, ou se não se utilizava, que isso é vamos assim dizer, um boato que é rolado para justificar várias coisas. Se o senhor pudesse responder. Eu não sei se mais alguém tem pergunta, mas se tiver, eu acho que a gente pode fazer um bloco. Assim, se vocês quiserem, eu respondo até mais de uma vez. Não? Tá, então eu vou responder a pergunta do Juan. Então, Juan, pois essa é uma pergunta
recorrente, né? Quando a gente aborda o tema de Palmares, ou então especificamente fala sobre a figura histórica do zumbi. Isso começou a ser divulgado, até onde eu sei, para o grande público, né, para o público em geral, assim, para o senso comum, a partir de mais ou menos 2007, 2008, com a publicação do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, né? Foi um livro que vendeu muita coisa, é um livro publicado, se não me engano, por dois jornalistas, por um ou dois jornalistas. Ele vendeu muito, então uma das falácias, digamos assim, que estava ali dentro desse guia era justamente essa, né, de que Zumbi, na verdade, tinha escravos e que a liderança dele no Quilombo de Palmares acabava se tornando quase que uma liderança hipócrita, né? Porque tendo escravos, como é que ele podia se dizer libertador, ou como é que nós, enquanto sociedade brasileira, podíamos tornar Zumbi uma espécie de herói da resistência à escravidão no Brasil. E aí, o curioso é quando a gente vai ler esse tipo de material, e quando a gente tem contato de fato com esse tipo de material, a gente percebe primeiro de cara que há uma fragilidade muito grande do ponto de vista da escrita e da pesquisa em que esse material é baseado, né? Esse guia politicamente incorreto, por exemplo, tem diversos erros de citação, né? Não só de citação bibliográfica, mas de citação de fontes, né? Ele confunde fontes de informação, fontes de dados. Não sei se de propósito ou por engano, mas de fato há citações erradas a algumas fontes. E do ponto de vista factual, né, do ponto de vista dos dados reais, da empiria, do que a gente de fato tem sobre Palmares, sobre Zumbi especificamente, não há qualquer fonte que vá dizer, ou que vá provar, ou que vá explicitamente nomear Zumbi como um senhor de escravos, como alguém que detinha escravos. Zumbi ele é sempre envolto em muita controvérsia, em muita especulação, talvez, talvez também por culpa dos próprios pesquisadores, até certo ponto. Por exemplo, Décio Freitas, que eu já comentei aqui para vocês na minha fala, publicou na década de 70 o livro Palmares, a Guerra dos Escravos, né? Na verdade, foi publicado pela primeira vez, se não me engano, no Uruguai, em espanhol, e depois, com um pouco da abertura da ditadura, ele pôde ser publicado aqui no Brasil. E o Décio Freitas é um pesquisador, apesar de toda a importância da obra do Décio Freitas, o Décio Freitas ele também, digamos assim, inventou ou propagou uma série de mitos a respeito do zumbi. O principal era de que Zumbi, ele na verdade se chamaria Francisco, ele teria saído de uma fazenda onde ele tinha sido educado por um padre, ele sabia ler latim, falar latim, ele teve essa educação, mas depois, mais ou menos 15 anos, ele fugiu para os matos e se tornou a liderança de Palmares, né? O Décio Freitas faz essas alegações sem mostrar nada, sem mostrar qualquer base empírica, dados, documentos, absolutamente nada a respeito dessa história que ele escreve. Então, assim, não apenas a pesquisa mais vulgar, a pesquisa mais politicamente enviesada, atual, propaga alguns mitos assim sem muito cuidado, sem referenciar empiricamente. A gente também já tem outros exemplos nesse sentido com pesquisadores mais sérios, mas o caso do Guia Politicamente Incorreto é muito pior, assim, né? Porque, de fato, é um tipo de escrita com objetivos políticos muito claros, né? É uma tentativa de desqualificar não apenas a história a história do Zumbi, né, o personagem histórico, a importância desse personagem histórico, mas também de desqualificar o que é Palmares enquanto bandeira política para o movimento negro, enquanto bandeira política para a sociedade civil brasileira, né, para os movimentos sociais. Então é uma tentativa de deslegitimação total do que foi talvez a nossa grande e primeira experiência de resistência à escravidão no Brasil.
né? E é bastante sintomático que esse tipo de narrativa comece a aparecer aí por volta da final da primeira, início da segunda década do século XXI aqui no Brasil, onde a polarização política é muito forte, onde os movimentos sociais são atacados e a academia é atacada, né? Enfim, hoje em dia isso é um fato notório, mas eu acho que até que hoje isso fosse um fato notório, houve embriões, né? Houve pequenos embriões desses discursos falaciosos, pequenos embriões dessa espécie de fake news anticientífica, anti-acadêmica, que foram se propagando. Eu acredito que um desses embriões é justamente essa ideia aí em torno de zumbi. Eu afirmo categoricamente, não há qualquer fonte encontrada por mim, e acredito que por qualquer outro pesquisador. Você pode fazer essa mesma questão para a professora Silvia Lara, da Unicamp, como eu disse, a maior especialista no tema, ou para qualquer outro pesquisador a respeito de Palmares, se ele tem um documento onde há referência aos escravos de Zumbi ou há referência ao fato de Zumbi ter escravos. Isso não existe. Tá? Isso não existe. O que eu acho que existe, talvez sirva para embasar um pouco dessa falácia, são as rivalidades internas que aparecem entre as comunidades de Mucambo e de Palmares. Essas rivalidades elas aparecem na documentação portuguesa da maneira enviesada, da maneira preconceituosa e carregada de, enfim, de estereótipos que essa documentação repressiva joga para cima de Palmares, né? Então, talvez essa carga colocada pela repressão e pela documentação da repressão portuguesa em cima dessas rivalidades, né? O fato dos quilombolas não concordarem sempre com os caminhos tomados entre uns e outros, o fato deles lutarem entre si em alguns momentos, né? Isso aparece. Talvez isso tudo sirva para alimentar um pouco esse tipo de falácia de que, por exemplo, existia algum tipo de opressão, opressão de alguns quilombolas sobre outros, e que esses outros, de repente, poderiam ser uma espécie de servos, de servidores, de escravos dos maiorais, né, das grandes lideranças, quando, na verdade, nada disso é provado de maneira cabal pela documentação. Muito longe disso. Na verdade, a documentação fala muito mais sobre toda a rede de solidariedade, toda a rede de resistência que essas comunidades construíam entre si e os seus habitantes construíam entre si para permanecer naquela região, permanecer com as suas comunidades, seus domínios, as suas roças, né, a sua subsistência, porque no fundo era isso, eram comunidades feitas para a subsistência dessas populações. É isso que eu teria a dizer sobre esse tema. Outra dúvida, professor. Na, na, eu queria que o senhor esclarecesse um ponto, na verdade, que gera algumas confusões, mas no sentido de terminologia do termo, né? Para mim, eu não sou historiador, né? O quilombo seria o conjunto de mucambos, no caso de Palmares, seria a junção de vários mucambos na região de Palmares, seria identificado como quilombo de Palmares. A primeira pergunta vão ser duas, mas envolvendo uma outra. A segunda é o porquê o centro, vamos assim dizer, seria o que é o mais famoso, o do nossa, me esqueci que é me esqueci o nome agora, Da Serra da na, Barriga? na Serra da Barriga, isso. Por que seria o principal na Serra da Barriga? E por que, pelo menos eu não vejo, eu não tenho conhecimento, nem tenho, nunca ouvi falar de outras localidades onde são criados outros parques dos quilombos, onde ficavam os outros mucambos, né, que eu acredito que se fala mucambo mesmo, e se também há comunidades hoje de quilombolas nessas regiões que faziam parte. Né? Bom, Juan, a pergunta é boa. Eu vou começar pelo final, né? A questão dos remanescentes quilombolas. Hoje, principalmente na região do Agreste de Pernambuco,
é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, a questão das terras de remanescentes quilombolas realmente não é o meu tema, mas eu acredito que é um tema muito importante, não só na história, mas na geografia também, e antropologia, enfim, é um tema recorrente das humanidades. Até onde eu sei, você tem disputas atuais, né, hoje, de comunidades que se dizem remanescentes quilombolas na região do Agreste de Pernambuco. Acredito que deva existir também no Agreste de Alagoas e talvez finalzinho ali da Zona da Mata. Comunidades que se dizem remanescentes e ascendentes, né, descendentes, desculpa, dessa experiência de Palmares. Eu citaria aqui pelo menos uma, a comunidade do Castanhinho, que fica ali na região perto de Garanhuns, e que essa comunidade do Castanhinho, eu tenho quase que certeza, quer dizer, lacunas da documentação não me permitem dar essa certeza, mas eu quase tenho certeza de que ela é oriunda do chamado Sítio do Castanhinho, que era um sítio de terras que ficava dentro de uma sesmaria enorme ali, como eu falei para vocês, da família Vieira de Melo, naquela região, que foi uma família totalmente envolvida com a Guerra de Palmares desde o século XVII até o século XVIII, não só com a Guerra de Palmares, mas também com a perseguição aos índios tapuias daquela região ali. Ultimamente eu tenho me dedicado a estudar os índios ali do Agreste e a relação deles com as propriedades fundiárias. Mas se você tem não só essa comunidade que eu falei, do Castanhinho, cujo nome remete justamente ao sítio que ficava dentro dessa sesmaria de combatentes de Palmares, mas também várias outras que ainda tentam ter os seus direitos sobre essas terras, os direitos coletivos, né, dessas comunidades quilombolas sobre as terras reconhecidos, né? Muitas são reconhecidas localmente, mas ainda não tem a chancela federal definitiva para dizer que aquelas terras são deles, são protegidas, assim como as terras indígenas, por exemplo, são protegidas, as reservas indígenas. Então, sim, existe toda uma briga ainda hoje em torno das terras de Palmares, em torno dos remanescentes das experiências quilombolas da Mata Palmarina, de uma maneira geral, e eu tenho conhecimento disso mais para Pernambuco, né? Essas comunidades, elas vão sendo esmagadas, elas vão sendo cada vez mais empurradas e esmagadas para o interior, na direção do sertão, pelo avanço das fazendas de gado, depois da Guerra de Palmares, né? Parte da minha pesquisa lida justamente com esse processo, de como que o estabelecimento das fazendas de gado vão cada vez mais apagando, né, fazendo silenciar e desaparecer as comunidades quilombolas remanescentes de Palmares a partir do século XVIII, tá certo? Então, eu diria que sim, há esse aspecto. Por que da Serra da Barriga, né? A Serra da Barriga, ela aparece na documentação do século XVII, o nome Serra da Barriga aparece, e toda a descrição que é feita, né, em torno da Serra da Barriga leva a crer que, de fato, a gente está falando daquela montanha grande ali que está próximo ao Rio Mundaú, onde hoje é o Parque Memorial de Palmares, se não me engano o nome do parque, onde está o Parque da Serra da Barriga. Claro, o parque é uma recreação, né, um monumento, uma recreação lúdica, histórica, do que poderia ter sido a comunidade quilombola que viveu ali, talvez desde meados do século XVII até a morte de Zumbi, em 1695. Né? O último mucambo da Serra da Barriga é destruído em 1694, com forças lideradas não só pelos paulistas, né, do Nilo Jorge Velho, mas também pela família Vieira de Melo, que eu citei ainda há pouco. Então, a Serra da Barriga acaba surgindo como uma espécie de último reduto, porque depois que o bando que era governado pelo Ganazumba adere ao Tratado de Paz, e eles são remanejados para a aldeia de Cucaú, que fica ali em Serinhaém, trabalho da professora Silvia Lara, o melhor trabalho sobre o Tratado de Paz de 1678, a tese de titular dela. Depois que esse grupo capitula, digamos assim, faz as pazes com a administração colonial, o bando de Zumbi, como eu falei para vocês, eles entram numa espécie de itinerância, na tentativa de fugir, mas eles já perderam boa parte daquela rede
de solidariedade, daquela rede de segurança que as diversas comunidades se davam ali, né? Conforme uma boa parte dos quilombolas desistia da resistência nos matos, o bando de zumbi ia ficando isolado, ia ficando cada vez mais isolado. E aí a Serra da Barriga vira o último reduto desse bando, vira o último reduto do grupo de zumbi. E vai ser ali que o Domingos Jorge Velho e essas outras forças coloniais vão vencer uma espécie de batalha final contra esse grupo, e o zumbi vai ser morto no ano seguinte. Mas a guerra, a Palmares, a guerra, as comunidades continuam. Depois do zumbi, a gente tem pelo menos mais duas lideranças expressivas nas comunidades de quilombola da Mata de Palmares, que vai ser o Camuanga, que vai ser morto em 1708 pelas autoridades coloniais, e o Mousa dos Palmares, que vai ser a última grande liderança a aparecer na documentação, que vai ser preso em 1715, né? Mais ou menos por volta de 1715. Então, enfim, a Serra da Barriga ela vira quase que um lugar mítico assim dessa vitória contra os quilombolas. Vai ser o lugar que vai ser lembrado pelos escritores luso-brasileiros do século XVIII, né? Sebastião da Rocha Pita, Domingos do Couto, tanto os pernambucanos quanto os baianos, eles vão escrever sobre Palmares e vão relembrar a Serra da Barriga, a Batalha da Serra da Barriga. Então ela vai virar uma espécie de local mítico, mas que, segundo as minhas pesquisas, segundo a documentação que eu consultei e meu esforço de pesquisa de maneira geral, tem uma verdade em torno da Serra da Barriga, né? Tudo leva a crer que, de fato, ali é um local de estabelecimento dessas comunidades também, e talvez um dos mais importantes. E a questão de quilombo e mucambo, a diferença, na verdade, ela tem a ver com a história um pouco desses termos, né? Quilombo e mocambo são duas palavras que têm origem, mais ou menos, no idioma centro-africano, se não me engano, o quimbundo, falado por alguns povos da África Central até hoje, na região de Angola. Quilombo, ele se referia a grandes acampamentos militares de defesa e de ataque que essas populações, algumas dessas populações, estabeleciam, né, na sua tentativa de se defender ou de atacar outros povos ali na África Central. Mas também, para algumas dessas etnias, principalmente os Imbangalas da África Central, o quilombo era um acampamento ritual, né? Era um lugar de ritos de passagem principalmente para os meninos para a vida adulta. Então era um local de circuncisão, por exemplo, onde existia quase que uma morte espiritual e um renascimento espiritual, né, para alguns desses meninos que se tornavam homens e guerreiros em bangalas. Isso tudo era feito num local que eles chamavam quilombo também. E no século XVII você também tem algumas unidades políticas, alguns grupos políticos na África Central que vão ser chamados de quilombos pelos portugueses. Por exemplo, o quilombo da Rainha Ginga, né, que é muito famosa, a Rainha Nzinga ou Rainha Ginga, na África Central. O quilombo de Matamba. O quilombo de Matamba foi um quilombo cuja liderança foi por um tempo da Rainha Nzinga. Então esses locais todos eram referidos pelos portugueses como quilombo, porque simplesmente eles viam talvez os imbangalas usando o quilombo de diversas maneiras, e o formato, né, do quilombo era uma paliçada em roda, né, um muro de paliçadas em roda, que servia para defesa e ataque, e talvez aqui, em alguns dos mucambos, em alguns dos quilombos na região de Palmares, eles tenham visto algo parecido, né? Porque a referência a paliçadas, a muros de paliçadas dessas comunidades também é constante na documentação. Então, é uma questão de nomear coisas que os colonizadores achavam próximas ou parecidas nos dois lados do Atlântico, né? Talvez um dos melhores textos sobre isso é um texto do Luiz Felipe de Alencastre, né? Grande historiador também brasileiro, sobre as guerras
do Atlântico Sul no século XVII. Então ele fala sobre Palmares, fala sobre as guerras no antigo Reino do Congo, na África Central. Ele aproxima um pouco esses nomes, essas nomenclaturas e tudo mais. E Mocambo também é uma palavra que vai vir dessa mesma origem e vai se referir, na verdade, ao mucambo. Eu vou tentar fazer aqui com a mão para ver se vocês conseguem entender. É aquela haste que tem uma ponta em V que serve para fixar o telhado de algumas cabanas, o telhado de algumas casas, né? Aquela haste que sai do chão e vai até lá em cima com V, onde você coloca a cumieira, você coloca digamos assim, o assoalho dos telhados. Esse era mais ou menos o que era o mucambo, a palavra mucambo, na África Central. Talvez tenha chegado aqui dessa maneira porque isso era uma forma muito rápida de levantar as habitações na África Central e aqui no Brasil também. Talvez alguns africanos, como se fosse uma pilastra, exatamente, como se fosse uma pilastra. Então, alguns africanos, por já conhecer talvez essa técnica de acampamento rápido, né, de um acampamento que você levanta rápido e desfaz rapidamente também, talvez tenham adaptado essa técnica para a situação de resistência quilombola nas matas de Pernambuco, né? E tanto que em Palmares, se eu não me engano, vai ser a primeira vez que o mucambo, ou a palavra mucambo, vai surgir para se referir a essas comunidades de fugitivos, de escravos fugitivos, ou negros da mata, enfim, esse tipo de coisa. Mais Alguém alguma mais tem alguma questão, gente? pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação para fazer? Eu sei que o pessoal é meio tímido. Não Pronto, fiquem professor. tímidos, por favor. Professor, eu tive Sim, assim, sim, estou ouvindo. uma certa curiosidade em relação aos documentos que estão separados, um em Garanhuns, outro em Recife, outro em não sei onde que o senhor falou. Será que alguma coisa de interesse do governo em não deixar claro os direitos que aquela comunidade tem? Não sei. Eu fiquei essa curiosidade depois que o senhor falou. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu já respondo também duas em bloco, porque eu acho que mais alguém tinha levantado a voz. Mais alguém? Acho que não, né? Tá, tudo bem. Então, eu não tenho essa informação. Eu não sei dizer se essa separação, essa falta de uma unificação, de um tratamento arquivístico adequado para essa documentação, eu não sei se isso é de propósito. Eu acredito que não. Até porque parte dessa documentação está sob a guarda particular do Instituto Histórico, parte dessa documentação está sob a guarda pública do Arquivo Estadual e do Arquivo da Justiça, do Memorial da Justiça. Então, assim, eu acho que o que falta de verdade é um esforço institucional, um esforço talvez até mesmo por parte nossa, né, dos estudantes, dos pesquisadores, de fazer com que algumas autoridades possam se mexer para que essa documentação seja protegida. Eu diria que principalmente para que ela passe a uma guarda totalmente pública, né? Porque esses fundos que estão no Instituto Histórico, eles também podem se perder, eles não têm um acesso pleno para o público, né? São documentos públicos, são documentos que dizem respeito à nossa memória social. Então, eu acho que eles deveriam ter uma guarda totalmente pública, um acesso totalmente aberto, assim como por exemplo, no Memorial da Justiça, né? Uma instituição pública onde você vai, se identifica, entra e pesquisa o tema que você quiser, o documento que você quiser. Eu acho que o que falta, de repente, é um pouco de insistência nossa, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu fui a um simpósio aí no Recife e na mesa que eu participei, um dos professores, inclusive, da mesa é membro do Instituto Histórico, né? Eu fiz esse apelo, assim, né? Mas talvez um pouco sozinho. Eu apresentei meu trabalho e fiz esse apelo para que a instituição ou as instituições pudessem se mexer.
para que esses documentos realmente não se percam, para que eles tenham um tratamento adequado. Mas, enfim, de uma maneira geral, eu sou muito pessimista no momento atual, né? Eu acredito que nada disso vai acontecer tão cedo. Pelo menos essa documentação está toda no Recife, né? O que ajudaria você juntá-la toda e dar o tratamento adequado. Eu acho que parte dela ainda se encontra em Garanhuns, na Cúria de Garanhuns, na Igreja Matriz de Garanhuns, mas eu não tenho esse conhecimento, ainda não consegui ir a Garanhuns para conseguir, enfim, descobrir a respeito disso. Mas é uma documentação muito rica, muito rica. São processos e mais processos civis e criminais envolvendo litígio de terras, crimes contra a vida, enfim, disputas de todo tipo que vocês podem imaginar. E é muito importante que ela esteja disponível, que as pessoas possam fazer pesquisa e possam contar essa história, porque as pessoas que estão ali, elas vão ser esquecidas, né? E o legado delas é importante para a gente entender nosso país de uma maneira geral. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta ao professor? Eu ia falar só a questão, professor, também, que eu acho que na década de 80, o início da década de 90, a gente teve muito documento aqui em Pernambuco, histórico, de cartório, que foi jogado fora, por causa dos prédios históricos que começaram a ser utilizados pelo Estado. O Estado estava cheio de arquivo, começaram a jogar fora. E muito arquivo mesmo, muito documento mesmo, principalmente da questão holandesa aqui em Pernambuco. E muitos desses Olha, documentos que eram jogados fora, o Instituto pegava também, para em vez de ser jogado, ser simplesmente queimado, jogado no lixo, eles pegavam e arquivavam. Talvez também tenha esse receio deles de que pelo mau uso do Estado para preservar, eles acreditem que consigam preservar melhor, né? Talvez. E a questão de Silviane, o que Silviane falou, é porque provavelmente no seu estudo você ouviu sobre a questão das terras, tanto de Pernambuco como de Alagoas, principalmente da zona da mata, é muito utilizado para a monocultura da cana, muito utilizado para a monocultura da cana. E tem essa questão de povos, como o senhor falou, por exemplo, de Garanhuns, que é no Agreste. Eu não conhecia, eu realmente não conheço nenhum povo quilombola em Pernambuco, não conheci, não conheço, conheço agora, né? Mas, como ela falou, essa questão da importância de ter uma demarcação, né, desse povo, tinha muito choque das nossas políticas, porque Pernambuco ainda tem muita questão agrária muito forte, tem muito. sim, Não existe mais coronel, mas existem coronéis, né? Família Vieira de Mello ainda é uma família de Alagoas. Meu pai mora em claro. Alagoas. E ele mora perto de Porto Calvo. Então, conhece o pessoal, conhece essa família grande, sabe? Então, eu Uhum. acho que, assim, complementando o que o Silvene falou, acaba, sim, eu acredito, né? Eu vejo que há um interesse de não ter também esses documentos abertos. Sobre a questão também dos arquivos públicos, tem estudantes do nosso campus de História que trabalham, estagiam nos arquivos públicos e, assim, já, já relataram que eles tentam fazer de tudo para conseguir a questão da preservação, para fazer a separação tudo direitinho, mas é muito precário, o ambiente não ajuda. Então, assim, infelizmente o poder público realmente parece não se importar tanto com esses documentos quando não tem um retorno financeiro. Sim, eu acho que vocês estão certos nesse questionamento, porque de fato, os interesses ainda são muito grandes. Como você falou, a família Vieira de Mello ainda é uma família enorme na região de Pernambuco e de Alagoas. Outras famílias são ainda enormes. Algumas das famílias que eu fui encontrando durante essa pesquisa, por exemplo, os Calheiros, né? Os Melo, de Maceió, todas essas famílias são famílias que foram beneficiadas com terras oriundas da Guerra de Palmares, né? Então, não se enganem que essa gente tirou essas terras de outro planeta. Não tiraram. Eles tiraram essas terras da repressão a comunidades quilombolas desde o século XVII, tá certo? E digo mais também para, por exemplo, família
Camelo, do sul de Alagoas, lá para perto do Penedo, também é uma dessas famílias enormes. Então, assim, são interesses que são interesses, eu posso dizer que seculares no Brasil, né? São interesses seculares. E o fato de você ter ainda comunidades quilombolas, comunidades remanescentes, tentando adquirir e assegurar os seus direitos constitucionais, né? É importante lembrar que são direitos constitucionais, é algo que contribui para essa suspeita de vocês, né? Contribui para a suspeita de que talvez o Estado brasileiro, ou o Estado de Pernambuco, ou o Estado de Alagoas, não tenha o interesse de bater de frente com famílias tradicionais, com famílias que não querem mexer nos seus patrimônios, não querem mexer nos seus interesses, não querem, digamos assim, abrir mão de 1 centímetro, né? De 1 centímetro de terra. Então, eu não discordo disso, muito pelo contrário. Como eu falei para vocês, conheço todas essas famílias e conheci fazendo essa pesquisa. Os nomes todos aparecem na documentação. Então, se eles ainda estão aí, com o poder que vocês estão dizendo que tem, é porque, de fato, isso tem a ver com a destruição do legado cultural e histórico do Brasil, do legado cultural e histórico das comunidades quilombolas, tem a ver, com certeza, com esses interesses. Infelizmente, mais uma vez, eu não sou otimista hoje com o que acontece no país e não sou otimista de que a gente vai mudar isso tão cedo, mas, enfim, continuo tentando dizer alguma coisa quando eu posso dizer. Obrigado, professor. Queria agradecer imensamente. Foi uma palestra incrível. Foi muito bom mesmo. Nossa, fiquei maravilhado com o trabalho do senhor e a didática do senhor. Eu que agradeço mesmo. Queria, se o senhor gostaria de encerrar com alguma fala, assim, a mais, inclusive. Tirando isso, agradeço a todos que participaram. Vou deixar a última fala para o professor. E só lembrando ao pessoal que sexta-feira a gente tem o próximo encontro. Vai ser em outro horário, vai ser às 2 da tarde, de 2 às 4. E é isso, professor. Muito obrigado e pode terminar sua fala. Eu que agradeço mais uma vez, Juan, o Centro Acadêmico, pelo convite, pela oportunidade de debater, de conversar. Como eu falei no início, são tempos em que a gente precisa cada vez mais fazer isso, conversar, debater, tá em contato, dialogar, porque parece que é isso que querem que a gente não faça, né? Não converse mais, não dispute espaço, não fale. E a gente, como estudante, como professor, como pesquisador, a gente precisa ocupar o espaço para falar, para poder dar a cara a tapa e procurar trabalhar da melhor maneira possível, né? Cada um na sua, mas sempre dialogando. Então, eu fiquei muito feliz com o convite vindo da área de geografia, que é uma área que não é a minha área, mas é uma área que eu tenho um carinho e uma curiosidade, né, muito grande. São estudos sempre muito importantes. Enfim, eu só tenho realmente a agradecer e me fico à disposição por e-mail, enfim, para contatos e futuros diálogos. É isso. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado.